Essa questão que você está colocando aí, a experiência da quase morte e a dificuldade dos cristãos de lidarem com isso, né? Uhum. E aí eu queria te perguntar o seguinte, trazer a reflexão a seguinte questão. A ciência e o direito, principalmente, eles gostam muito de delimitar o início da vida e o fim da vida, né? No caso do direito, para fins de determinar uma série de questões de herança, se há aborto ou não há aborto e etc. E no caso da morte, você vai mais ou menos na mesma dinâmica, né? E a ciência vai tentando delimitar. Ora, empurra um negocinho mais para lá, né? Não, a morte é ausência de batimento cardíaco. Não, morte é ausência de atividade cerebral. Não, e no caso do nascimento a mesma coisa, né? Nascimento é quando há fecundação. Não, nascimento é quando o óvulo fica preso ao útero. Não, nascimento. Né, e nós vamos para esse processo. E a gente está discutindo aqui experiências de quase morte. Quase morte. Chegando à conclusão de que não há morte, só a morte do corpo. E eu queria te perguntar o seguinte. Interessante. Eu queria te perguntar o seguinte. E as experiências de quase vida? Daquelas pessoas que sentem filhos que não tiveram ainda. Pessoas que muitas vezes, minha mulher, por exemplo, ela sonhou com o meu filho mais novo 6 anos antes. Viu aquilo que seria ele 6 anos antes, né? E eu vou brincar com isso e chamar disso de experiência de quase vida, né? Como é que você vê isso? Eu acho que elas se assemelham imensamente ao fenômeno que também habita a profecia. Isso mesmo. É o mesmo fenômeno. A Virgem considerada. Não, ou qualquer profecia. Não, por exemplo, eu estou falando de quase vida, no caso, que falou que ia dar mas luz, até né? o fenômeno profético em si é um fenômeno dessa natureza. Então, a gente outra vez teria uma gama de alternativas a serem faladas. A mais simples, para o crente que está vendo aqui, se for mal, ele resume tudo no diabo. Se for do bem, ele resume tudo numa revelação do Espírito Santo à tua mulher 6 anos antes de um filho que ela ia ter, né? E aí estamos todos explicados, vamos para casa felizes e abençoados. E podia terminar aqui mesmo, porque de um modo ou de outro, todos esses fenômenos estão acontecendo no Espírito de Deus. Não existe nenhuma fenomenologia acontecendo fora de Deus. Assim como não existe flor nascendo, não existe estrela acabando, não existe... O quase nós que colocamos o quase é nosso. Né? Quase é só a nossa limitação. Então, poderíamos até parar aí, porque simplificaria para as mentes mais simples. E muitas vezes é isso mesmo. Agora, existe também cada vez mais uma quantidade enorme de fenômenos sendo estudados, que daqui eu não me surpreenderia se daqui a 5, 6, 10 anos a gente chegasse à conclusão assim, empiricamente demonstrável, que pode ter sido também uma outra coisa, que nem por causa disso é menos divina, nem por causa disso é menos sobrenatural, pela contingência do fato que nós estamos finitalizados no tempo e espaço. Mas, por exemplo, a gente conversou outro dia aqui sobre a teoria das cordas, falando do ambiente quântico. A teoria das cordas, algumas teorias quânticas advogam a existência de até 4 mundos paralelos. A teoria das cordas leva isso para 11. Ou seja, na teoria das cordas, que ainda é totalmente uma teoria, ainda padece muita empiricidade. Eu acho que são 12, viu? Eu acho que são 12. Para ser evangélica tinha que ser 12. Pois Mas é porque o Judas traiu e deixaram ficar só com 11. Então, tiraram logo a corda ruim. Mas essa teoria, ela diz que existem uma quantidade enorme de coisas da nossa própria vida que, assim como elétrons podem ocupar está aqui e está ali, ou ao mesmo tempo está aqui e ali, se a unidade mais subatômica detectável, menor do que só o quartzo, tem essa propriedade de deslocamento, eles estão começando a fazer a pergunta do que uma intensidade existencial de pensamento pode gerar. Ou seja, que
de repente eu posso deixar um pedaço de mim em algum lugar. Agora essa é uma viagem tão doida que com esses 20 minutos que sobram eu só vou emalucar o pessoal para falar disso. Não, mas tem muita pergunta boa aqui. Você não tem noção. Guarda para amanhã então. Então, ouviram aí? Deixa eu... a outra possibilidade é a seguinte. Aí... Nós vivemos a linearidade do tempo-espaço. Né? O dia de ontem foi o de ontem, o de hoje é o de hoje, o de amanhã é o de amanhã. Um dia eu fui menino, hoje eu estou na meia idade, daqui a pouco eu vou estar velho. E o meu caminho é linear, é assim. Essa é a possibilidade do tempo e espaço para a vida humana. Agora, a gente sabe, pela revelação da Escritura, que com Deus não é assim. Deus é espírito, para ele passado, presente e futuro estão acontecendo a um tempo só, tudo é. Não existe em Deus essa coisa de porque Deus sabia lá na frente, ele falou antes. Deus só está dizendo o que é. Eu aqui estou limitado pelo ontem, hoje ou amanhã, ele não. Quando ele diz eu sou, não é só uma declaração de pessoalidade, é uma declaração de inclusividade da existência toda nele. Eu sou. Quando os saduceus dizem com quem que a mulher que teve 7 maridos vai casar na outra vida? Com o primeiro, com o segundo, com quem? Na ressurreição, com quem que ela vai ficar? Ele diz com ninguém. Vai ser como os anjos do céu, não rola mais isso. E ele responde isso como? Ele responde isso pegando tempos verbais do Velho Testamento. Vocês nunca leram que Deus não é Deus de vivos, de mortos e sim de vivos? Nunca leram ele dizer, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e a ênfase no texto está toda na relação do eu sou. E ele disse, olha, todo mundo já tinha morrido. Quando ele falou isso, portanto, ele é Deus de vivos e não de mortos. A morte não existe, já passou da morte para a vida. Então, voltando aqui, não só em Deus a vida é assim, de modo que é prerrogativa de Deus dizer ao Habib, a mulher do Habib, ou me dizer 9 meses antes, sem eu saber, me dizer de modo simbólico, ou me dizer nos meus sonhos no ano de 97, tudo que ia me acontecer em 98, ou me dizer em 99, 9 meses antes de eu encontrar a Adriana, durante 3 vezes um sonho com ela que eu nunca tinha visto. E era ela, totalmente ela. Então para Deus não é problema, porque para ele tudo é. Agora, se a gente não quiser ficar só aí, existe também uma fenomenologia que nos dá pelo menos a maquete de um entendimento, até um pouquinho mais racional, de como esse fenômeno acontece no ambiente do mundo subatômico, do mundo quântico.